Agora o slide sumiu. Calma. Voltou Agora agora? voltou. Agora voltou. Perfeito. Então, olha só, ontem a gente fez uma discussão aqui relacionada a alguns fatores, né, que estão levando as pessoas a enfrentarem dificuldades de acesso nos serviços de saúde e tudo mais. Tudo bem, Luana, obrigado. E o que é que acontece? Nós precisamos entender que essa realidade, que a gente falou ontem de maneira muito geral, ela pode também ser um pouco mais específica, tá? A partir de agora, nós vamos ver algumas situações que são as mais populares no Brasil, né? Algumas situações envolvendo cultura, envolvendo as características do gênero masculino ou feminino, e isso é importante porque a gente nada mais, nada menos quer fazer o quê? Nós queremos justamente poder caracterizar um perfil que a gente tem no Brasil e logo mais no Pará, tá bom? Então vamos continuar aqui, só um minuto. Olhem só, quando nós falamos da relação do gênero e sexualidade. Primeira coisa, a primeira informação que é algo que nos chama atenção é esse gráfico, tá? Ele é um gráfico mais antigo, né, de 2006, mas ele ainda é um gráfico muito utilizado em maneira de informação. O que é que ele quer nos mostrar? Que de acordo pelo sexo, as internações, né, que estão relacionados ao adoecimento mental e tudo mais, ainda são, numa grande maioria, do sexo masculino. Vamos ler ali aquele primeiro parágrafo. Olha só. Homens com paixões e desejos contrariados. Olha só que interessante. Por imposição ou opção. E ainda a recusa ou a proibição do casamento, né? São fortes candidatos à loucura, à hipocondria, à mania, à histeria e ao suicídio. A partir do século XVIII, o onanismo passou a ser apontado nos tratados médicos como uma das principais causas desencadeadoras de distúrbios físicos e mentais em indivíduos de ambos os sexos. O que é que ele quis dizer com esse título todo complexo, né? Essa relação toda do que a gente falou? Gente, a nossa sociedade ainda constrói um perfil, constrói ainda uma imagem do homem dentro de uma criação que a gente chama de criação patriarcal ainda, né? Que o homem ele é visto ainda por alguns indivíduos em algumas sociedades como simplesmente o centro, né, do núcleo familiar, onde ele é o indivíduo que pode necessariamente tudo e que a mulher deve de alguma forma ser submissa a ele em várias situações. Eu vou contar um exemplo para vocês. A minha avó, quando ela era viva, ela tinha uma irmã, né, que eles vieram do interior, tudo, né, há tempos atrás. O esposo da irmã dela tinha na própria casa um quarto específico para onde ele levava a amante dela, a amante dele. Ou seja, ele tinha uma casa onde ele morava com a esposa e na casa dele tinha um quarto específico para ele levar a amante quando ele quisesse. Isso é uma situação muito que nos chama a atenção de uma forma, né, que a gente acredita até que isso é uma coisa, né, sobrenatural, que não existe. E a verdade é que essa construção social do homem, sendo um indivíduo que não adoece, ele está sempre correto, ele enfrentou com a construção desse novo padrão social que nós estamos vivendo, um embate, né? Foi algo muito direto, né? E ao mesmo tempo afrontoso para o homem. Como é que esse homem machista, né, este homem pertencente a essa sociedade patriarcal, quando fala algo para a esposa fala: eu não vou fazer isso, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou ter minha independência, cuida aí do teu filho que ele também é teu e tudo mais. Isso é muito, né, bate muito de frente com aquela posição que antigamente ele tinha.
Isso a gente pode olhar de uma forma assim, não tão, entre aspas, importante, mas isso, de maneira geral, é uma quebra no padrão de raciocínio desse indivíduo, que se vê à frente do processo como, né, o detentor dos direitos do casamento, e quando ele é simplesmente privado de manter essa percepção, ele, entre aspas, surta. Se vocês perceberem, gente, vocês já deram uma olhada no perfil desses feminicídios quando ocorrem? O que a gente percebe muito? Mulheres que quiseram divórcio, que se separaram, e o homem muitas vezes não aceita. Não, porque a mulher não pode largar o homem. E acabam que, por ser uma coisa assim tão distorcida da sua realidade, eles preferem cometer, por exemplo, o feminicídio e até mesmo o suicídio por não aceitar uma situação como essa. Pergunto para vocês. Eu dei o exemplo, por exemplo, da irmã da minha avó. Isso aconteceu há 70 anos atrás. Vocês acham que a gente ainda tem exemplos como esse hoje em dia? Será que ainda tem homem que quer levar, por exemplo, leva amante para a própria casa que mora com a esposa e a esposa aceita isso? É uma pergunta para a gente responder mesmo, ou uma pergunta Sim, retórica? Ah, não, para sim. vocês responderem mesmo. Então, enquanto a gente está aqui tendo aula, isso está acontecendo. É basicamente isso. Basicamente isso. Pois é, e aí, gente, olha que coisa interessante. A gente para e pensa. Eu sei que essa pergunta ela não é fácil de responder, mas como na maioria vocês são mulheres e talvez já vivenciaram isso ou conhecem pessoas que vivenciam isso, eu pergunto para vocês: por que, na opinião de vocês, ou quais fatores levam, por exemplo, uma mulher a se permitir viver uma situação de abuso, por exemplo? Vocês acham que a mulher faz isso porque ela gosta? Não. Tipo Então, assim, na vocês minha acham? visão, Por ela que não será que a fez gente tem isso. tanto isso? Na minha visão, ela não fez isso porque ela gosta. Mas ela faz isso porque, de certa forma, o começo de uma relação abusiva, de certa forma, eu vou entrar nesse aspecto, ele se caracteriza por exemplo, vamos supor uma relação heterossexual em que o cara seja abusivo com ela. Tá. Tudo começa lindo, flores e tal, e enfim, mar de rosas. De Sim, repente, quando você se casa, o cara se transforma em outra pessoa. Mas até ali, tipo assim, ele não vai do vinho para a água, literalmente no estalar de dedos. Ele faz esse processo lentamente, ele te leva para esse processo junto com ele lentamente. sim. Quando você vê, você já foi tão iludida, tão massacrada, tão influenciada por aquele meio, que muitas vezes você não vê escapatória. E Uhum. muitas mulheres ficam refém daquilo dali. Sim. Por Elas mais não que conseguem saibam ter que, de uma. certa forma, é uma relação abusiva. E aí é importante a Pode. gente falar. Oi, diga, quem Desculpa, era a outra professor, pode pessoa que ia falar, falar? Rafa. Não, eu só ia completar, tipo, elas não conseguem ter, tipo, uma outra visão de realidade, né? E aí Sim. fica nesse ciclo vicioso, muito ruim. Eu não tô ouvindo Professor, muito bem, Rafael. o áudio dele tá um pouco baixo. Melhorou? Melhorou. Ah, tá. Não, eu só tava completando a fala dela, porque, tipo, é justamente isso, né? Muitas mulheres ficam nesse ciclo vicioso e ficam refém dessa situação e acabam não vendo o mundo com outro olhar, entendeu? Sim. E aí, quando você sai disso, é bem complicado. Professor, Oi, pode falar. tipo assim, como é que eu posso dizer? Eu não, na minha visão, eu acho que depende de Certo. muitos fatores, mas eu penso que, por exemplo, quando você está numa relação abusiva, talvez, em alguns casos, eu sei que tem outros que isso não acontece,
mas em alguns casos a pessoa ela consegue perceber que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que machuca ela de uma certa forma. Mas, por exemplo, digamos que esse casal, independente se for duas mulheres, dois homens, um casal heterossexual, um trans e, enfim, digamos que esse casal tenha um filho ou uma filha, um casal de filhos. Sim. Como é que fica a situação de, por exemplo, você saber que algo te machuca, mas você saber que, por exemplo, a fonte de renda da casa não é você? Que, tipo, quem constrói não, quem banca dizendo assim, por exemplo, a escola do seu filho, o plano de saúde, é aquela pessoa que está abusando de você, psicologicamente, fisicamente, enfim. Como é saber que se você ameaçar, não sei, ir embora ou ficar com outra pessoa, esse cara, ou enfim, independente de quem seja, simplesmente pode ir ameaçar a sua família. Então, eu acho que não necessariamente todas as pessoas, vou colocar num critério geral, todas as pessoas que sofrem esse tipo de situação, elas aceitam aquela situação. Eu penso que tem uma fúria dentro delas que quer, tipo assim, por elas pegava uma faca, enfiava no peito daquele cara e, tipo assim, vida que segue, estou melhor sem ele agora. Sim. Mas eu penso que os fatores que englobam tudo isso não é só um critério pessoal, mas também pensar, que eu acho que muitas delas pensam, na questão. Desculpa se estiver tendo um chiado, é porque tem uma serra elétrica aqui do lado de casa, enfim. Sim. De critérios que estão ao redor da situação, coisas que podem ser afetadas caso aquela pessoa, o seu parceiro ou parceira, simplesmente resolva cometer algum crime, por exemplo. Então é como se, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui abusada, eu não pensei em mim, eu pensei no meu ao redor, eu pensei na minha avó que iria sofrer, eu pensei numa possível decepção do meu pai de eu estar escondendo aquilo que acontecia há um ano por medo de magoar as pessoas, porque na minha cabeça a culpa era minha. Então, envolve muitos critérios, mas eu não acho que em si envolva tanto a questão do aceitar. Eu acho que é mais uma questão de procurar não, mas permanecer numa situação para resguardar mais aos outros do que a si mesma. Eu acho, pelo menos, que seria isso, na minha opinião. E a gente para e pensa da seguinte forma: nós não podemos cogitar isso apenas como um estado de escolha, né? Não, a mulher escolheu isso, mas tem muita gente que julga dessa forma. Mas o medo, né? A relação dos filhos, né? Mostra o que será que ele pode fazer com os meus filhos, o que ele pode fazer com a minha família, de que forma isso nos atinge. Isso acaba se criando um ciclo, né? Você não está preso por grades, mas você está preso pelo medo, né? Essa construção que nós falamos hoje, como eu falei para vocês, nós íamos falar hoje das coisas mais comuns que acontecem no Brasil envolvendo a saúde mental. E a violência, de maneira geral, contra a mulher, seja ela a violência sexual, física, né, de qualquer outra forma, ela ainda tem levado muitas pessoas a essas questões, né? Infelizmente, gente, olha que coisa triste, né? Segundo as estimativas, mais de 30%, 35% mais ou menos do desfecho dessas histórias termina em homicídio, né? Então, você está falando de um problema, eu acho que esse é um exemplo perfeito para a gente falar daquele equilíbrio que eu sempre disse para vocês, a saúde biológica, social e mental. Como elas se relacionam e geram, por exemplo, essas questões todas que nós estamos falando, né? E aí, olha que coisa interessante. Quando a gente fala já dessa criação, não só criação, né, mas, por exemplo, do conviver da mulher,
Olha que interessante esse próximo parágrafo. Olha, a puberdade feminina, ele é um período propício para o surgimento de várias doenças. Dentre elas a histeria, a loucura. E olha só que coisa, né? A mulher, quando ela já tem uma idade avançada, né? O asilo, número 1, para as perturbações femininas classificadas como os pais prejudiciais. Então, a mulher, o homem, quando atinge uma determinada faixa etária, ela começa a ter manifestações, né? Talvez a demência senil, ou entre outras características. O que é que muitas vezes se pensa? Ó, gente, asilo, né? Tem que mandar para lá porque lá sabem cuidar melhor, né? Isso é um discurso muito famoso na sociedade. E outro, quando essa mulher ela é mais jovem e ela apresenta problemas como histeria, né? Outros problemas relacionados à ansiedade, o que é que a maioria das pessoas às vezes falam para a mulher? Olha, sabe o que falta para ela? Casar. Ela tem que casar, arranjar Falta um marido. alguém, arranjar um parceiro, uma parceira, que isso daí vai mudar. Gente, eu não sei. Ó, vou falar a verdade para vocês. Mas eu nunca vi uma pessoa que tem um problema X, um parceiro ou uma parceira ser um remédio imediato para isso. Isso ajuda muitas vezes quando você tem alguém companheiro que te ajuda no tratamento, que te incentiva a manter o tratamento. Ah, muito legal, né? Mas isso não é medicamento. Não é porque hoje eu estou aqui com depressão, eu vou arranjar aqui uma namorada, um namorado e ó, acabou meus problemas da noite pro dia. Ao contrário, né? Vocês sabem disso. Às vezes esse remédio, na verdade, não vem para ajudar, não. Vem mais para atrapalhar, né? Às Esse vezes é um processo todo. veneno. Às vezes é o veneno mesmo, né? Não tem isso. Eu acredito que todos nós, né, em algum momento da vida passamos pelo que a gente chama popularmente de dor de cotovelo, né? A gente aprende muito com as relações justamente para poder diferenciar o que é uma relação positiva, produtiva, de outras que não. Isso é muito Hein, importante para a professor? gente. Diga. Até porque, né, eu nunca tive, assim, entre uma relação física e tal, assim, tal. Mas eu tenho certeza que se, tipo, tu não tá bem, como é que tu vai querer cuidar de, de relacionamento se tu não consegue cuidar de ti primeiro? Uhum. Então, E aí, gente, a gente falando sobre essa questão de relacionamento, nós sabemos que existe um critério social de que as pessoas precisam se casar, né? Não tem que casar, o homem tem que casar, a mulher tem que casar, isso daí é um critério social. Porém, o que é que nós precisamos pensar hoje que é a realidade? Vamos lá, olha só. Normalmente, na nossa realidade, são as mulheres do núcleo familiar, mães, irmãs e avós, que cuidam ou se responsabilizam, por exemplo, pelos próprios usuários de serviços psiquiátricos extra-hospitalares. O que eu quero dizer para vocês? A mulher, ela adotou um novo padrão social, ela está pegando para si uma responsabilidade diferente de 100 anos atrás, ela sustenta a família, ela cuida dos filhos, ela sai para trabalhar, ela não tem muitas vezes o marido em casa, uma esposa não tem um companheiro ou companheira em casa, ela assume sozinha uma responsabilidade, e além de fazer tudo isso, ela ainda é aquela que, mesmo no núcleo familiar, com marido, outros filhos, é quem toma conta do usuário de serviço psiquiátrico. Se vocês forem olhar numa clínica particular, no próprio hospital de clínicas, as pessoas que levam os pacientes para consulta, vocês já viram que na grande maioria das vezes a acompanhante é a mulher? Ou é a mãe, ou é a irmã, né? Às vezes a esposa. Então, a gente está chegando em um momento onde a mulher ela conseguiu atribuir, né, as suas várias responsabilidades de hoje em dia, como o trabalho, a sua autonomia financeira e tudo mais, porém, né, ainda continuou sobre ela uma sobrecarga muito grande, né? E essa sobrecarga ela tem aumentado, porque, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer isso, né?
Vocês têm o hábito de fazer compras em supermercado? Sim ou não? Sim. Eu vou com a minha mãe. Sim. Sim. Mas vocês não Tem vezes compram que eu vou só sozinha, tem biscoito vezes que eu vou com minha mãe. recheado, suco, Não, eu pão, pego o necessário mesmo. Certo, brincadeira, tá, gente? Mas olhem só, o que é importante a gente falar? As coisas no supermercado estão extremamente caras, né? A gente está falando de uma sociedade onde o combustível está caro, a luz está cara, o plano de saúde está caro, não existe nada livremente acessível. E isso exige cada vez mais do indivíduo que ele precisa trabalhar. Será que não tem gente que acorda todo dia preocupado se vai ter dinheiro para pagar uma conta? Claro que tem, gente. Isso é a coisa mais comum que tem hoje em dia, né? Então, socialmente, por mais que nós tenhamos hoje uma lei que abrange a mulher, Lei Maria da Penha, tenhamos outras condições favoráveis, tenhamos uma autonomia da mulher no atual cenário social, isso não significa que as coisas vão andar de uma forma melhor. Como eu falei para vocês, isso precisa ser uma percepção social, político-social. Os indivíduos precisam encarar isso de uma maneira muito mais positiva, né? E aí o que é que eu digo para vocês? Eu vi um relato de uma mulher há um tempo atrás na televisão que ela estava sendo agredida pelos companheiros na rua, né? Estava no chão já sendo chutada. E ela viu dois casais, um homem e uma mulher, e um homem e uma mulher dobrando a esquina juntos. Quando ela viu essas pessoas juntas, ela deu graças a Deus. Falou, essas pessoas com certeza vão fazer alguma coisa e eu vou me livrar dessa agressão. As mulheres que estavam no casal tomaram a frente para defendê-la e um dos jovens puxou elas e falou, olha, em briga de marido e mulher ninguém bota colher. Falei, gente, isso daí é o fim do mundo, né? É o fim dos tempos nós pensarmos que existe uma legislação, se fala de violência contra a mulher todo dia praticamente na televisão, em alguma forma, porque é todo dia que acontece isso, e ainda tem gente que acredita que não, eu não vou fazer nada porque é uma briga de marido e mulher ali, né? É melhor a gente não se meter. Aí beleza, aí vai matar a pessoa e você, não posso fazer nada, né? Tô de fora. Então a gente ainda tem um pensamento, desculpe a palavra, né? Mas que às vezes é um comportamento muito egoísta, né? É um comportamento que, por mais que ele seja individual, ele atinge os outros de uma maneira bem direta. Professor, Tá bom? Pode falar. eu penso muito também na questão do patriarcado, porque Certo. isso só beneficia eles. Por que ele parou elas? Porque, querendo ou não, ele é indiretamente também privilegiado, entendeu? Não, Se ele fizesse isso com uma delas, talvez outro homem teria a mesma atitude que ele teve, sabe? e aí, Eles foram proteger a mulher porque somos nós que somos vítimas, somos oprimidos, entendeu? Então, nós devemos tomar essa frente, claro que não sozinha, mas já que somos oprimidas, que a gente tome consciência dessa opressão, entendeu? E que nós possamos começar a agir em cima disso. Eu vejo certos crimes, sabe, que as mulheres cometem, que em comparação ao que os homens fazem com as mulheres, né, é mínimo do mínimo. Não tem nem como contestar. Uhum. E eu fico pensando, o que será que essa mulher não sofreu? O que será que ela já não passou na mão de todas as pessoas, desde a infância dela, desde ela criança, bebezinha, para ela ter a atitude que ela tomou de matar esse homem. Pois é, e olha, você quando falou, né, desse patriarcado, dessa situação toda que nos envolve, eu vou falar uma coisa para vocês. Não pensem vocês que naturalmente, com o passar dos anos, essa concepção ela vai ficar para trás. Não existe isso. A construção social ela é perpétua. Se eu, Adilson, acredito que as coisas têm que ser assim, que o homem pode ter quantas mulheres ele quiser e tudo mais, e eu de alguma forma interferir isso no meu filho, tentar passar
ele se habitua a ver isso, tem uma chance de dele acreditar e tudo mais. A mudança, gente, ele vem a partir do novo critério de interpretação. Vocês, eu, né, por exemplo, o nosso amigo Rafael, já temos concepções bem diferentes do que se pensava há 50 anos atrás, né? Então, provavelmente, nós já vamos constituir um grupo que vai ficar, né, muito mais seguro dentro dessas escolhas. E aí, olha o que é que acontece. Olha só a última frase do nosso slide. Porém, essas mulheres, mesmo tendo a sua independência, também adoecem. Vão ter seus filhos pequenos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A mulher, a minha esposa, ela costuma dizer o seguinte, amor, a mulher, ela é um ser, né, incrível por tudo que ela faz. Eu concordo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é um direito também, por exemplo, a mulher assumir responsabilidades extremamente individuais de coisas que deveriam ser divididas, né? Então, por exemplo, quantas mulheres não pegam para si a educação completa do filho, o cuidado direto, porque o pai não sabe levar para o médico, porque o pai não consegue fazer tal coisa, né? Então, a gente precisa entender que esse fator, por exemplo, de dinamismo das relações familiares, elas têm adoecido muitas pessoas, né? Eu tenho uma conhecida, gente, que ela trabalhava, né, muito, ela é da área da saúde, né, vivia tirando plantão, e o que foi que aconteceu? Ela dividia as contas de casa com o marido, né? E ela pagava metade do aluguel da casa. Dava para ele, ele pagava o aluguel. Ele simplesmente chegou uma noite para ela e disse que não queria mais estar com ela porque ela tinha uma outra pessoa e foi embora, né? E ela descobriu depois que ele estava 4 meses sem pagar o aluguel. Estava simplesmente pegando o dinheiro dela e gastava. E nem pagava o aluguel, né? Isso é um tipo de situação que nos irrita, na verdade. É que a gente fica assim, possesso, cara, que complicado, né? Mas isso nos mostra, né, que não só o homem, mas de maneira geral, o ser humano como um todo, ele ainda está muito, como é que eu posso dizer para vocês? Ainda está muito indiferente com a situação do próximo. E isso se relaciona a um morador de rua, a uma pessoa que passa necessidade de alguma forma, a uma mulher que tem as suas responsabilidades, né? E quanto mais indiferente as situações forem, a gente vai continuar dessa forma, né? Vamos continuar dentro desse sistema. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, professor, da minha parte não. Perfeito. E a idade, né? Olhem só, no Brasil, a grande parte da população de crianças e adolescentes vive em condições adversas, expostas a muitas situações de estresse, o que aumenta o risco de desenvolverem problemas de saúde mental. Tá bom, gente, vamos imaginar uma criança de 4, 5 anos de idade, mais ou menos. Crianças de 4, 5 anos, elas têm estresse, gente? O que é que vocês acham? Sim. Acho que sim. Acho que assim, não na sabe medida do controlar que muito, é mas hoje, sabe, mas tem. enfim, da sua forma, de acordo com a sua vivência, ela tem. Ela lida com a sua maneira. Tá, agora eu pergunto para vocês, o que seria um fator estressor para uma criança de 4, 5 anos? Não ter o brinquedo que quer. Certo, o que mais vocês acham? Não ter o que a comer. comida ser obrigado a comer algo que não quer. Eu acho que, tipo assim, Talvez. comportamento dela não corresponder ao comportamento dos pais e vice-versa. O comportamento dos pais não corresponder ao que ela tá pedindo. É muito uma questão de pesos, assim. Professor, qual a idade que o senhor deu? 4 ou 5 anos. Talvez Poxa, às vezes a na mudança, escolinha. separação de pais, mudança de escola.
A É, comparação entre os Vários outros colegas. fatores também. certo. E olha, gente, Chamarem ela de alguma coisa, ela não gostar, porque, entendeu? A família Bullying, ensina né? algo. Pode acontecer eu, desde já. eu, eu acho interessante que vocês deram muitos exemplos, a maioria são fatores bem diretos, né? Bullying, separação dos pais, situações bem inerentes. Mas eu vou dar um Sim. exemplo para vocês, né? A nossa colega, inclusive, o primeiro exemplo dado foi a falta de um brinquedo que ela quer. Perfeito. Eu estava vendo uma vez uma dentista que ela é uma estudiosa também nessa parte da saúde mental, e ela falando assim: vocês sabiam que a troca da dentição é um fator estressor para a criança? Vocês sabiam que o nascer dos dentes de leite é um fator estressor para uma criança? E Freud já dizia, né, que as crianças são adultos em miniatura, e ela falava o seguinte: todos nós, em momentos da vida, vivemos fatores estressores, né? Que podem ser diferentes nas diversas fases. Hoje, o seu fator estressor pode ser a falta de dinheiro. Daqui a 30 anos, seja a falta de um familiar, né? O que é importante a gente entender? Habitualmente e culturalmente, nós acabamos desvalorizando aqueles fatores estressores de crianças e adolescentes. Às vezes o adolescente chega e fala: porque eu tenho muita coisa para estudar. A vida é assim, né? Olha, eu tenho um vestibular e tal. É assim, né? E o que é que acontece? O vestibular, gente, ele é uma coisa que muda a cabeça do adolescente, né? A transformação da parte da infância para a adolescência é uma coisa que muda as pessoas. Eu me lembro quando eu saí da 8ª série, da 7ª série, não me lembro, que eu tinha 6 disciplinas com professores diferentes. Eu achava isso, meu Deus, estou ficando velho, né? Tenho 6 disciplinas com professores diferentes. Porque quando a gente é da 1ª, 2ª série, a gente tem o mesmo professor, no máximo 2 ou 3, e isso muda a nossa forma de percepção. Hein, professor? Pode falar, fique à vontade. Ou também, nossa, eu vou começar a escrever de caneta, não de lápis. Isso, eu me lembro, caramba, isso Dessa era. fase eu ainda não passei, eu só escrevo de lapiseira, porque para mim é mais fácil. Eu até doido, quando a gente Bem, passava a escrever de caneta, a gente já achava o adulto já, não posso errar, né? Só tenho que Sim. usar de caneta agora. E aí, gente, o que é importante a gente falar? Essa desvalorização dos problemas associados estão gerando muito problema para a gente, né? Eles estão botando o indivíduo numa concepção de não entendimento. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: no que adianta eu chegar, por exemplo, para a Fernanda e para a Priscila e falar assim: Priscila, poxa, Priscila, eu tô chateado, sabe? Eu tô meio triste porque eu dou muita aula aqui na Examais, sabe? E aí eu fico chateado porque os alunos, eles nem correspondem muito às minhas perguntas. E a pessoa vai falar o seguinte: sim, professor, o senhor quer o quê? Que a gente seja obrigado a responder tudo que o senhor fala? Eu vou ficar na minha, né? Aí eu já vou me sentir à vontade para relatar para ela, por exemplo, uma situação? Não. Isso acontece muitas vezes na criança e no adolescente. O adolescente, muitas vezes, ele dá sinais de querer aproximação, contando um ocorrido, posicionando os pais sobre alguma fala. E quando ele percebe que não há retorno desse processo, ele prefere se isolar. Ele prefere ficar calado, ele prefere não discutir essa situação, porque ele sabe que não há, de alguma forma, o retorno, na é verdade. Então, gente, olhem só, o que é importante a gente saber? Às vezes, eu me lembro disso muito frequentemente, quando eu era criança, a minha mãe tinha um hábito de ler a minha agenda, né? Não sei se vocês passaram por isso, era criança. E ela me perguntava todos os dias: como é que foi a sua aula? Tá tudo bem? Você tá tendo alguma disciplina muito difícil e tal? E graças a Deus sempre foi muito tranquilo, né, na escola. A minha é Mas assim até hoje. e aí eu digo para vocês, a minha mãe perguntava até assim para mim, eu juro para vocês: filho, faltou alguém hoje? Eu falei: ah, mãe, quem sempre disse é a professora, eu não tenho lista de frete, mas eu vai ficar vendo, eu brincava com ela. E aí eu digo assim, esse tipo de envolvimento, ele nos ganha de alguma forma, para sermos mais abertos, a divulgarmos melhor
as situações vividas, porque se a gente guardar, aquilo vai se somatizando, até um momento que vai causar algo negativo, provavelmente. Olhem só, fatores ambientais como comunidades desorganizadas e escolas inadequadas também podem trazer reflexos negativos para a saúde mental na infância e na adolescência. Gente, nada como o reflexo das comunidades para que a gente possa, por exemplo, pontuar coisas interessantes, né? Há 10 anos, mais ou menos atrás, 15 anos atrás, a gente via muito caso de adolescente, jovem, adulto, enfrentando dois problemas muito famosos: a bulimia e a anorexia. Vocês já ouviram falar com certeza sobre isso. Nós tínhamos uma sociedade que botava nos holofotes, a gente via na televisão, nos jornais, aquele padrão de modelo extremamente magra, né? E as pessoas corriam atrás daquilo, porque aquilo era um simbolismo, né? Aquilo era um patamar a ser alcançado. Pessoas professor. morreram atrás desse padrão, né? Adoeceram, tiveram sequelas. A sociedade simplesmente modificou um pouco esse padrão, né? E a gente começou a ver aquelas mulheres, acho que eu até comentei isso com vocês, que o pessoal chama de estilo paniquete, né? Toda desenvolvida, e as pessoas foram criando essa nova perspectiva social. Diga, Luiz, pode falar. Eu tenho até um exemplo, que eu não sei se o senhor conhece, a Victoria's Secret, Sim, que só usava modelos extremamente magras e que não mudava, não fazia nenhuma, não renovava os- essa questão, eles mantinham os estereótipos e as pessoas foram se desgostando. sim. As modelos brasileiras também foram saindo, ah, eles não colocavam mais tantas modelos talentosas realmente. E aí foi se desgastando, tanto que Uhum. acabou. Não tem mais. E Entrou do também lugar da Victoria's Secret, menina, aquela lá da marca da Rihanna. Desculpa interromper. Não é da Porque- Beyoncé? Não, é da Rihanna. Fenty Beauty. Ah, tá. Isso. É. E Se tipo, o ela vem com senhor outro. se o senhor reparar, os modelos que ela usa, tanto masculino quanto feminino, são modelos que remetem à realidade, Sim. que possibilitam pessoas de diferentes maneiras, diferentes jeitos, corpos, tamanhos, gostos, se sentirem representadas. Pois Entendeu? é, e aí o que é que acontece? Até eu ia falar que vocês estão muito entendidas, né? A Isabela sabe até quem substituiu e tudo mais. Sim, professor. É porque, tipo assim, eu li uma notícia e, tipo, Sim. pelo que eu vi, como a Victoria's Secret decaiu, a cantora, né, a Rihanna, se aproveitou do hype, já que não iria ter mais essa linha de lingerie que até então era famosa. Sim, E sim. veio no lugar dela, só que mostrando outro padrão. É, No, Sim. no de caso não é verdade. tão, que no caso não é tão padrão assim. E eu acho muito bacana essa sacada dela, porque são vários modelos. Tem aqueles modelos com aquela pele, esqueci o nome, professor, que é branco e não sei o que. Eu já vi isso com vitiligo e eu acho muito bacana essa sacada dela, porque ela abrange várias pessoas que existe Antigamente no não mundo, assim, tinha, né? para aproximar. Pois é, e aí, gente, o que é que acontece? A gente procura, às vezes, olha para essas situações e vê que tem algumas pessoas que querem fazer uma adaptação, né? Querem se reformular de uma maneira de tentar ser mais inclusivo em alguns cenários, né? Eu acredito que vocês têm percebido que essa questão racial, né, de perfil mais corpóreo, ele está muito à tona, né? Muita gente, às vezes, levantando as questões que envolvem o racismo, as situações, os exemplos que a gente vê na mídia, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Até o adoecimento e os padrões preconceituosos, eles são midiáticos, né?
Então, por exemplo, está havendo uma discussão muito grande a respeito disso, mas vamos falar de uma acessibilidade melhor? Gente, e os cadeirantes, por exemplo, né? E essa cidade que é cheia de buraco, a calçada é uma diferente da outra, o cadeirante não pode subir a própria rampa da rua porque o asfalto é mais alto, mais baixo, não consegue andar. E aí, como é que fica, por exemplo, esse Professor. tipo de acessibilidade? Pode falar. E tem até questão dos ônibus, né? Tem muitos eu já percebi que nem funcionam mais aquela parte de... E quando tem o motorista ou o cobrador não sabe nem utilizar? Eu já presenciei um caso que o moço lá, o cadeirante, pediu para o ônibus parar e o ônibus continuou, não parou para ele. Eu fiquei até com dó, sabe? Porque, meu Deus, me deu uma coisa assim, sabe? Deu vontade de xingar ele, ô seu ceboso, por que tu não parou? Mas tem que chamar ele de ceboso, Isabela, aí tá difícil. Mas olha, gente... Ai, professor, mas me dá um ódio quando eu vejo esse tipo de discriminação, sério, só por Deus. Todo tipo ele nos chama atenção, né? A gente fica indignado em ver isso. Mas, gente, o que é importante a gente falar é o seguinte: o Brasil, ele está doente. E ele, ao mesmo tempo que está doendo, ele está adoecendo ainda. Ele está num processo patológico, entre aspas. Um processo pelo qual as pessoas estão adoecendo mentalmente por coisas que, entre aspas, né? A gente pode usar essa palavra, mas que são essencialmente preveníveis, né? Então, nós estamos lidando em um contexto social que a busca frenética por alguns resultados que não são o que vocês querem levam as pessoas a esse adoecimento, né? Então, a busca frenética, eu preciso fazer isso porque o meu pai, a minha mãe querem que eu faça isso. Eu preciso fazer isso porque o dia que eu fizer isso, eu vou ser reconhecido, né? Vão me achar legal por causa disso. Então, acaba que a gente fica preso a isso tudo, né? Um dia desse eu estava brincando com a minha esposa, a gente estava querendo comprar um apartamento novo, né? Que a gente está pensando em engravidar esse ano, então queremos nos mudar, comprar um apartamento maior e tudo, e começamos a ver os apartamentos, né? E a gente foi ver o apartamento de uma senhora, tipo aquele padrão assim, dondoca que o pessoal chama, né? Ela falando que ela estava toda plastificada, adorava fazer compras, e fez lipo, botou silicone, estava vendendo o apartamento dela com tudo dentro. Tudo. Desde o ar-condicionado, o ventilador, o prato, tudo dentro. E a gente ficou curioso, né? Falei, você vai para um outro apartamento? Ela falou, não. O meu marido me convenceu a ir morar no sítio. Falei, no sítio? Aí a gente pensa assim, uma mulher toda consumista, né? Assim, dentro de alguns padrões, vai largar tudo e vai pro sítio. Aí ela falou assim, não, sabe o que é, gente? A gente passa a viver para os outros. A gente não pode sair e levar tal roupa porque você já foi para um evento, senão vão dizer que tu tá com a roupa repetida, que tu não tem dinheiro para comprar outra roupa. Ai, a gente não pode fazer isso porque senão vão falar. Sabe de uma coisa? Eu vou pro sítio. Quando eu era criança, eu adorava essa vida. Vou para lá com ele, a gente vai criar não sei o quê, vai... E se libertou. E eu pergunto para vocês, quantas pessoas será que não querem se libertar, né? Porque realmente, a gente às vezes não se percebe, mas a gente faz esses padrões, né? A gente precisa de uma aceitação, né, de alguns grupos. Não é verdade? Quem dera que todo mundo, né, quisesse olhar para o próximo e entender, não, olha, pô, beleza e tal, mas infelizmente não tem isso, tá? Vamos passar aqui o slide, só um minuto. Peraí, gente, que meu mouse sumiu aqui, voltou. Bom, e aí a nossa epidemiologia dos transtornos psicológicos, ou seja, aquele perfil que eu já falei para vocês, mais comuns, são o seguinte. No Brasil, a maior prevalência de transtornos mentais em mulheres são os transtornos de ansiedade e os transtornos de humor, tá? Já a maior prevalência de transtornos mentais em homens são os transtornos associados ao uso de substâncias psicoativas, o transtorno de personalidade antissocial, esquizotípica, né, ou esquizoide, que a gente chama,
transtorno de controle de impulso, né? Ou seja, eu quero, eu faço aqui e agora, né? A gente tem aí, pessoal, vários exemplos espalhados por toda a nossa sociedade belenense, paraense como um todo, mas eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, de substâncias psicoativas. Uma vez eu vi um médico aqui em Belém falando que hoje os adolescentes, eles não estão bebendo para se divertir. Eles estão bebendo para ficarem bêbados, né? Eles estão bebendo para perder o controle. Essas substâncias psicoativas, quando começaram, por exemplo, a ter entrada na nossa sociedade, começaram a transformar os comportamentos de risco, né? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já tomaram energético alguma vez na vida de vocês aqui? Tipo Red Bull? Professor, Sim. eu vou até Não, ligar a Fernanda. câmera. Eu vou até ligar a câmera para o Então, senhor né, Fernanda? ver. Pois é. Peraí, deixa eu tirar o bagulhinho aqui. Eu vou mostrar, professor. Peraí. Calma. Uma garrafa inteira Professor, aí. eu amo Isso, monstro. eu juro que eu tô tentando tirar ela desse Professor, vídeo. Que eu 7h30 tomei, da peraí. manhã, 7h30 da manhã, essa menina tomando um monte. Deus do céu. Ó, calma aí, 500 ml hoje, ontem foi 250 e Fernanda, anteontem pelo- foi um Red Bull. Vocês A não Luana tem dormem muita mais, raiva né? disso. Toma Mas olha, café, gente, amiga, pelo amor de a Deus. gente fala sobre essa questão, né, de ruim. energético, por exemplo, e eu vou dar um exemplo para vocês. A maioria das pessoas ainda consome energético com bebida alcoólica, é muito comum, né? O pessoal toma um Red Bull com uísque, coisas do tipo. E eu não sei se vocês já olharam na lata do Burros, Red né? Bull, está escrito, alguns está escrito assim, não consumir com bebida alcoólica. Olha que Vou até ver interessante, se né? tem isso aqui, peraí. Vê aí, na lata do Red Bull tem, Ai, com meu certeza. Deus. Fernanda, Deve você ter, tinha, só se porque, tiraram. em geral, energéticos misturados com Professor. bebida alcoólica Oi. podem, sei lá, dar um ataque no coração da pessoa. A Sim, gente amiga, já sabe porque os o efeitos álcool, que isso pode ter, ele né? retarda Muitas vezes os batimentos do coração e o energético acelera, ia dar, tipo... Tá escrito aqui mesmo, ó, crianças, gestantes, nutrizes, não sei o que é isso, idosos e portadores de enfermidades consultar o médico antes de consumir o produto. Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica. É isto. Pois é. E aí, gente, é nesse padrão que nós vivemos de identificação, por exemplo, vamos usar esse exemplo da bebida, da substância psicoativa. Pode falar, Luana. Fique à vontade. Professor, é só uma questão, só um a mais, assim, para esse assunto. Uhum. O senhor falou de, tipo assim, eles... A juventude hoje, os caras... Enfim, bebem hoje para ficar bêbados. Eu já passei por algumas experiências como observadora, né? Nesse caso, eu não bebo, não bebo energético, não bebo bebida alcoólica, enfim. Eu já passei por certos casos onde colegas meus, que hoje em dia são maiores de idade, mas que, sei lá, 2 anos atrás não eram, que começaram a beber para fugir dos problemas, de certa forma. Eu tenho um amigo que era muito próximo de mim durante o ensino médio. A gente teve uma relação muito legal. Infelizmente, agora estamos mais distantes por conta de faculdades, enfim, planos deles, planos meus, enfim. Certo. E ele passou por uma fase um tanto quanto complicada da vida dele, no Sim. aspecto familiar. E quando eu me deparei, quando eu dei por mim, digamos assim, era, sei lá, terceiro bimestre do convênio. E ele estava com a garrafinha de água da escola, né? Padrão da escola. Sim. E eu perguntei, isso é água? Aí ele, não. Aí eu, o que é? Tipo, a gente do lado assim, mais ou menos, né? Porque Sim. tinha esquecido minha garrafinha, eu perguntei para ele, né? Aquela questão da divisão. E ele, o que é? Aí eu perguntei para ele o que é. Aí ele falou, é bebida. Aí eu, de que tipo? Aí ele, eu não vou nem te responder porque senão a gente vai sair numa bela de uma discussão aqui. Naquele momento eu sabia que ele já estava bebendo há muito tempo e que, enfim, eu só fui descobrir depois, quando ele falou realmente,
mas que as coisas já estavam num caminho assim que eu comecei a ficar com medo pelo que podia acontecer com ele. Então é muito uma questão de beber por beber, de não saber a hora de parar, é muito uma questão por esconder suas dores ou querer fugir das suas dores e tantas outras questões que a gente tem por aí. É complicado. Diga, Rafael. Eu tô ouvindo muito isso hoje, atualmente, né, durante a pandemia, de tipo assim, nós brasileiros precisamos beber para fugir da nossa realidade, de tudo que a gente está passando e não sei o quê. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A bebida ela não vai curar, não vai, enfim, curar todos os teus problemas, mas assim, você tem que enfrentar o que é diferente. Só que essas pessoas, elas preferem ir pro meio mais rápido, né? Tipo, mais aliviante, assim. E é Sim, muito... e aí? O E de negócio, certa forma, elas não têm nem muito para onde correr, né? Porque Exatamente. dependendo do meio que você tiver, você não tem o mínimo apoio o Uhum. negócio para sair é que, daquela situação. a realidade, ela, em determinados casos, ela não é legal de ser vivida, dizendo assim. Então, por exemplo, a bebida, ela é tipo assim, uma fuga. Ela é uma fuga daquela realidade que a pessoa está tentando evitar. Então, por exemplo, na verdade, eu não sei por que eu tomo tanto energético, eu acho que é só um vício mesmo, mas não é. Calma, peraí, eu falei vício, então já é alguma coisa, calma. É tipo assim, não, analisando aqui, analisando. Não, é porque, tipo, por exemplo, eu também não bebo bebida alcoólica, dizendo assim, eu bebo energético, mas não para me dar mais energia, porque eu não sinto nenhuma diferença corporal. É só porque o meu estômago não gosta de Coca-Cola. Eu passo mal quando eu tomo Coca-Cola. Já o energético, ele parece ser menos agressivo que o meu estômago, então eu tomo ele. E também tem aquela coisa que a gente cria, tipo, a gente vê uma latinha de energético dizendo assim, a gente pensa, vai me dar mais energia, e muitas vezes é algo psicológico, não é nem tipo algo A uma gente nem faz reação. mais efeito, né, amiga? Sim, não faz mais efeito, porque praticamente eu tomo todo dia. Então, para fazer efeito, eu teria que o quê? Tomar 5 dessas por dia. Coisa que eu não vou fazer, porque senão a Luana vai me bloquear nas redes sociais para evitar ver o meu sofrimento depois. Então, Não, peraí. Eu não vou te bloquear. Eu vou te aparecer excluir, no teu né? quarto, eu vou me teletransportar no teu quarto, eu vou jogar todas elas pela janela e queimar. É exatamente isso que eu vou amiga, fazer. mas o meio ambiente, amiga, a poluição da queimada, Quero do nem negocinho. saber. Deixa eu Eu construir queimo um primeiro, mas ambiente olha, controlado, mas eu vou queimar vocês todas elas. vocês deram alguns exemplos desse consumismo, e quando a gente fala que isso é um padrão de construção social, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. Eu vou fechar aqui esse slide, só um minuto, e vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem noção de algo que eu acho curioso. Peraí, deixa eu só encontrar aqui. Só um minuto. Peraí. Peraí. Só um minuto. Ai, pera. Peraí. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim? Sim. Tá. Olha essa imagem, gente. Vocês nasceram nessa época? Não. Eu acho que não. Não. Não, né? Eu também não nasci nessa época. Mas quando a gente fala de construção social dos hábitos, eu digo para vocês o seguinte: olha como tudo ele vai fazendo um efeito dominó, né? A gente olha aqui vários casais dançando, a maioria ainda estão se conhecendo, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Existe muita chance
ou poucas chances de uma mulher que conheceu um homem agora, nessa imagem, ter relação sexual com ele ainda hoje? Mas isso em comparação aos dias de Contexto. hoje? Não, eu quero que vocês se No contexto da transportem época. para essa época. Será que era Impossível, comum professor. essa mulher que Não. conheceu esse homem hoje? Não, né? Não, acho que não. Se a Deus gente te livre, olhar, professor. nessa época aí nem um beijo na boca, não. Nem Isso o daí quê? tinha Só que com namorar. compromisso. O É, beijo assim, Que rodar ao redor da praça várias É vezes doido. ainda. Aí eu vou Ainda dar um tem a exemplo questão para dos pais vocês. aceitarem. Olhem essa mulher que está aqui no meio da imagem, né? Olha o sorriso dela, né? A gente olha uma mulher logo mais à esquerda também sorridente. Será que elas estão preocupadas que elas não vão dar esse primeiro beijo? Não. Isso é um padrão Ei, social. professor, Oi. a minha mãe, nossa, muito Sim. engraçada essa história. A minha mãe e minha tia sempre gostaram de ir em baile, sabe? Dançar, só pra dançar, entendeu? Sim. E aí, nossa, os meus avós, eu digo mais a minha avó, por parte de mãe. Ela era muito rígida, muito rígida. E também nesse tempo tinha a questão de que os pais, na maioria das vezes, não acreditavam nos filhos. Acreditavam no que os outros diziam, porque desde aí esse tempo, né, as pessoas se importam com o que os outros acham. Sim. Desde muito antes, passando por esse tempo e até hoje, né? E aí teve uma vez que a minha mãe foi, a minha avó deixou, mas com uma condição, levar o meu tio, que era pequena entre aspas ainda, pra ir com elas. Uhum. Só que a minha mãe queria dançar, só que era dança tipo assim, como vocês estão vendo na foto, entendeu? Dança Sim. brega normal. E ele ficava enchendo a pimba do saco, entendeu? Falando que, não sei o que, tá muito perto, não sei o que. Minha mãe, gente, ela é muito braba assim, entendeu? Ela, quando foram pra casa, a mãe pegou um cabo de vassoura e começou a dar no meu tio, dizendo que só queria dançar, que não era pra ele se meter na vida dela, entendeu? Ela era, porque assim, ela era mais velha que ele, entendeu? Uhum. E que ele não tinha nada a ver, que não tinha que se meter na vida dela e quebrou o cabo no meu tio. E olha como a gente vê como isso era tão sério, né, na Gente, época. a minha mãe, nossa, eu dou graças a Deus que eu tenho ela na minha vida, porque em casa ela é o maior exemplo de mulher feminista que eu tenho, que eu Sim, sigo. sim. Não, e eu digo para você o seguinte, nessa época era uma coisa assim tão, como é que eu posso dizer assim, tão significativa, né, os padrões, o comportamento, que olha aqui na esquerda na imagem, esse garçom, o garçom está sentado na mesa, não tem ninguém para servir. Ninguém, vocês estão vendo alguém com uma garrafa na mão, com um copo na mão? Eu não estou vendo ninguém. Não. Não tem. Mas não foi essa sociedade que vocês nasceram, não é verdade? Vocês já nasceram aqui. Não nasceram nesse período? Não, o Eu Furacão acho que 2000. sim. É, Furacão. Eu nasci em 2001. Vocês já foram nascer num período onde as relações permitiam os grandes exageros. A bebida em excesso, as festas, as relações mais rápidas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Não precisa a gente passar de décadas, como aquela imagem anterior, para hoje, para a gente se situar num cenário como esse. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Olhem aqui. Vamos olhar esse garoto aí. Vocês usaram o MSN quando vocês eram mais jovens? Sim. Não. Sim. Ah, eu usar sou só do o tempo do Não. MSN. MSN, Orkut. Vocês eram da MSN, Nem chamavam Orkut, nem atenção, né? Tudo isso. Alguns foram ver o Rei Leão aqui no Cine Olímpia, foram ver Lua de Eras eu. Cristal, Fiquei da lá, Xuxa. lá Eu fora. gosto do Cine Olímpia. Eu Pois já é. assisti Mágico de Oz. E, gente, de uma hora para outra vocês já estavam bem aqui, olha, nessas festas, Pinga na Seringa, edição Sete Pecados, o Pecado é Resistir, né? Uma festa muito Não, famosa aqui em professor. Belém. Então, Não, tô eu dizendo o nunca seguinte, fui. não, Nesse calma, quesito, eu sou calma. muito caseira, Confesso entendeu? que eu Vocês nunca fui da estão pesada. inseridos Caseira. num contexto social hoje
que está evoluindo mais rápido em 10 anos do que em 50 anos. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, o que é que acontece? Deixa eu só interromper aqui. Isso é importante para a gente entender que o nosso ponto de vista desses indivíduos dentro desse processo de doença, ele pode modificar daqui a 5 anos. Falar de excesso de bulimia não é mais o caso, falar sobre violência não é mais o caso, talvez a gente tenha uma nova forma de violência contra a mulher daqui a algum tempo. Isso é um grande mistério. Só que tem um porém nisso tudo, gente. Nós não podemos prever as situações que vão ocorrer em saúde pública para o adoecimento mental. O que nós podemos ter é o faro investigativo ao ponto de tentar interpretar algumas situações futuras. Como, por exemplo, o quê, professor? Vou dar um exemplo para vocês. Os crimes cibernéticos, as relações com redes sociais, elas vão ser um processo muito severo daqui a alguns 5 anos, né? As pessoas querem, por exemplo, através das redes sociais, expor certas situações. O que acontece ali é um determinante para a violência, para o adoecimento, e talvez a gente vive isso futuramente. Não temos como ser assertivos, porque isso não é uma constante, é uma hipótese, né? Então nós esperamos que realmente estejamos preparados para lidar com umas situações como essa. Alguma pergunta até aí? Não. Nenhum. Não, tudo bem. Não? Então quer dizer que aqui ninguém bebe nada, né? Só energético. Ai, professor, pelo amor de Água, Deus. Claro suco que de socialmente, né? O dia que eu me Só estressar água. na rua, eu vou querer xingar igual a Isabela xinga, sabe? Um negócio bem educado, sabe? Bem interessante. Mas olha só, gente. 12h25 aqui no meu celular. Vamos almoçar, tá bom? Não esqueça que quinta-feira nós não temos aula, né? Nossa aula foi ontem e hoje. Então, na terça-feira que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus, tá? Qualquer dúvida, é só me procurar pelo WhatsApp, tá bom? Tudo Ok. certo, professor. Tá bom. Bom gente, Bom almoço tchau. para o Bom senhor. almoço. Gente. Nossa, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.